Números 7, 10. E os elevados aproximaram a inauguração do lugar de ofertas. Elevados nas traduções tradicionais vai estar como líderes ou príncipes ou algo assim. Mas a raiz da palavra é no sentido de elevar. Então, os elevados. E faz sentido, porque os elevados entre o povo. Aproximaram essa palavra, ela é usada no Novo Testamento quando Jesus salvação fala dos religiosos que aproximam aproximações, né, ou ofertas, o corban que eles usam. Então é essa palavra, é disso que ele fala, que é desse processo de, aproximar. Então os elevados aproximaram a inauguração do lugar de ofertas. O lugar de ofertas é a palavra altar. A melhor tradução para ela é lugar de ofertas, porque altar externaliza muito o que de fato é. Então a partir do momento que você usa altar, a A associação que você faz ao fato de que o verdadeiro lugar de ofertas é o coração, ela fica de fora, porque fica parecendo que é apenas um lugar físico. E ao usar lugar de ofertas, primeiro que é a melhor forma diante de como o texto usa essa palavra. E segundo que você consegue fazer essa associação que não é apenas um altar externo, é um altar interno. E altar carrega muito um viés religioso, tá. Então, que que tem a ver com a palavra alto, tem que ser um lugar alto, e tem muita coisa que a palavra altar, ela deixa de transmitir ao ser usada ao invés do sentido literal, que é um lugar de oferta. Lembrando que que esse lugar de oferta, esse altar, ele é uma ilustração do verdadeiro altar, que é o coração. É no coração que você faz as aproximações, que você apresenta a oferta à salvação. No dia de passar neste com a mão. Agora, passar neste com a mão é a tradução literal do sentido de untar ou ungir. Então, porque ficou muito abstrato da forma que nós usamos a palavra untar ou ungir para os dias de hoje, o que de fato é alguém ungido. De forma literal, é alguém eh, que foi de uma forma, teve a mão passada nele, nesse sentido de favorecer. E os elevados aproximaram a aproximação deles à frente do lugar de ofertas. E salvação disse ao tirado. Salvação, né, a minha tradução para o nome de Deus, não para a palavra Deus, mas para o nome dele, principalmente por conta de Jesus, significar Jeová é salvação. Então, se Jeová é salvação, aqui eu coloquei salvação, porque aqui é Jeová. Tirado é Moisés, porque ele foi tirado das águas, ou da água, então o nome dele foi, a fama dele é tirado. Então, em salvação disse ao tirado: um elevado para o dia, um elevado para o dia. Eles vão aproximar a aproximação deles para a inauguração do lugar de ofertas. O que dá a entender é que é um elevado por dia. Então, cada dia vai ter um elevado que vai fazer a aproximação. E agora aqui vai ficar bastante repetitivo, porque nós vamos ter 12 parágrafos de basicamente a mesma coisa. Então, vamos começar. E aquele que aproximou a aproximação dele no primeiro, lembrando que os números, eles têm uma raiz que significa uma outra palavra, e a raiz de primeiro é a palavra cabeça, e é diferente da raiz da palavra um. Então, um é uma palavra e primeiro é outro. A palavra para primeiro é cabeça, e a palavra para um é união. E é interessante, porque quando você acaba usando, né, o conceito de primogênito, sabendo que o Cristo é o cabeça, ele é o primeiro, a coisa toda ela se encaixa de uma forma bastante concisa. Então, a aproximação dele no primeiro dia foi o cobra grande. O que aproximou foi o cobra grande. Filho do meu povo é voluntário, para a vara do reconhecido. Reconhecido é Judá,
É o mesmo nome de Judas e é uma das palavras que estava na madeira, na cruz do Cristo, que lá estava escrito, né, Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Então, esse judeu, Judá, Judas é reconhecer. 13. E a aproximação dele foi um prato de prata, a pesagem deste de 130, uma bacia de arremesso de prata de 70 pesos, no peso do puro, dois destes cheios de miolo de grão misturado no óleo para oferta, uma palma de 10 de ouro, cheia de extratos para a fumaça, um touro filho bovino, um carneiro, um cordeiro filho do ano, para ascensão. Agora, esse ascensão é traduzido como holocausto, só que holocausto é uma palavra grega que não foi traduzida. Então, ou eu uso o sentido de holocausto, que significa queimar inteiramente, ou eu uso o sentido do hebraico, que é ascensão. Então, eu sempre vou pender para o hebraico. Então, o nome desse rito eu chamo de ascensão. E faz sentido, porque a ascensão de cruz de Cristo à madeira, à cruz, e a ascensão de Cristo ao céu. Então, e é interessante também porque acende, pega fogo, só que aqui está com SC. E a nossa palavra para acender, no sentido de subir, e acender no sentido de pegar fogo, ela é pronunciada da mesma forma, só que uma com SC e a outra com C. Então, é interessante como isso no português acabou ficando dessa forma. 16. Um peludo das cabras para erro, lembrando que erro é a minha tradução para a palavra pecado, que ao meu ver é errado usar pecado, porque por conta de um viés religioso e de significar coisas diante de nossa cultura de que de fato não são. O pecado é usado para qualquer coisa que tecnicamente seria errado por viés de costume, de cultura. As pessoas acabaram usando qualquer coisa que seria tecnicamente errado, usam pecado, né. Então, a palavra ficou poluída por conta de falta de noção da nossa cultura diante do contexto bíblico. Então, pecado é uma péssima palavra para ter na Bíblia, porque culturalmente ela transmite uma coisa, mas biblicamente ela transmite outra. E se você e aí o que acontece? Quando você vai na Bíblia e lê e você vê a palavra pecado, o que acontece? Por você estar com o seu conceito de o que é pecado contaminado pela cultura, você entende errado o contexto disso. Então, da forma mais crua e mais literal é a palavra erro. É usado como nós usamos a palavra erro, errar. Inclusive, a pronúncia tanto no hebraico quanto no grego para essa palavra é parecido com a nossa palavra erro. Então, é erro. 17. E para a refeição de carne de completudes, 2 bovinos, 5 carneiros, 5 bodes preparados, 5 cordeiros filhos do ano. Esta é a aproximação do cobra grande, filho do meu povo é voluntário. Agora outra coisa, a palavra filho, ela é mais próximo ao nosso conceito de descendente, porque todo que é filho do filho do filho do filho, a Bíblia usa a palavra filho. E eu ainda estou pensando em simplesmente passar a usar descendente, né, mas é uma coisa que eu ainda quero refletir se eu devo mesmo. Mas, eu provavelmente, logo menos, vou começar a usar descendente ou outra palavra assim. Até porque, por exemplo, fala-se muito ao decorrer do bom livro que Jesus é filho de Davi, mas Jesus não é filho de Davi, ele é 14º neto, se eu não me engano, é muitas gerações entre Davi e Jesus. Isso é o que nós usamos para a palavra descendente, não para a palavra filho. Filho nós usamos para o descendente próximo de alguém, e descendente imediato, senão nós usamos neto, trineto, tetraneto e lá vai. Então, literalmente, a palavra filho na Bíblia, ela está errada, ela é na verdade usada como descendente. Mas eu ainda quero processar informação, talvez que talvez até tenha uma palavra um pouco mais interessante para se usar para isso. Então esta é a aproximação do cobra grande, filho do meu povo é voluntário. 18. No segundo dia, o grande pastor pôs, filho do pequeno,
elevado do existe pagamento aproximou. Ele aproximou a aproximação dele. Um prato de prata, a pesagem deste de 130, uma bacia de arremesso de prata de 70 pesos, no peso do puro, lembrando que peso não, puro é a minha tradução para a palavra santo, tá, então santo, santificar, eu traduzo como puro e purificar, porque ela é usada dessa forma pela Bíblia. Tem estudiosos que falam que ela significa separado, mas tem muita palavra já que significa separado, seccionado ou apartado, então é muito estranho ter mais uma também com o mesmo significado. E ao meu ver é puro no sentido de que o puro ele está separado das coisas mundanas, então tecnicamente é. Por exemplo, se você tem algo que é puro, é porque não está contaminado por coisas que não pertencem ali, então ele está separado do que é comum, então é nesse sentido. 2 desses cheios de miolo de grão misturado no óleo para oferta. Uma palma de 10 de ouro, cheia de extratos para a fumaça. Um touro filho bovino, um carneiro, um cordeiro filho do ano para a ascensão. Um peludo das cabras para erro e para a refeição de carne de completudes. Completude é a minha tradução para a palavra paz, porque, como eu falo, a palavra paz é uma péssima palavra para estar na Bíblia, porque o nosso conceito cultural de o que é paz é muito diferente do que o que a Bíblia quer dizer com completude. Essa palavra completude, ela liga-se àquele sentimento que, por exemplo, quando você para algumas pessoas que se mantêm em oração, é aquele sentimento muito profundo que te faz se sentir completo, que vocês veem, às vezes, muitas pessoas chorando ao ter esse momento. Aquele é o momento de completude. E o que acontece? Usar paz aqui é complicado, porque nós usamos a palavra paz para coisas como, 2 países estão em paz. Eles simplesmente 2 países que estão em paz, ou 2 nações que estão em paz, elas não estão se sentindo completo com aquele sentimento de fervor diante uma da outra, elas simplesmente não estão guerreando. Então a palavra paz é uma péssima tradução para a forma que shalom é usado na Bíblia. Inclusive, os próprios judeus traduzem como paz, tá? Então, assim, eles também não sabem o que isso é. E é interessante, porque eles são que falam esse idioma, mas diante do contexto de como o hebraico funciona, o hebraico bíblico funciona, provavelmente não é essa, eh, paz, sabe. E o que acontece? Inclusive, isso é muito usado no sentido de quitar uma dívida. Então é por isso que é no sentido de completar, quitar, mas é algo muito mais profundo, porque é aquilo que, ao meu ver, te faz sentir completo, porque se liga diretamente àquele sentimento de oração. E esse completude se liga muito à questão da madeira, da cruz do Cristo. Então, chamar aquilo de apenas paz é complicado, porque ele não pacificou a dívida entre o Salvador, Deus e o homem, ele quitou, ele deixou a coisa incompleta, então aquilo se encaixa também nesse sentido, tá. Então apenas paz é muito raso para o que de fato shalom, a forma que shalom é usado na Bíblia, na minha opinião. 2 bovinos, 5 carneiros, 5 bodes preparados, 5 cordeiros filhos do ano. Esta é a aproximação do grande pastor Pôs, filho do pequeno. 24. No terceiro dia, o elevado dos filhos do lar, o grande pastor é pai, filho do grande força. A aproximação dele foi um prato de prata, a pesagem deste de 130, uma bacia de arremesso de prata de 70 pesos, no peso do puro, 2 destes cheios de miolo de grão misturado no óleo para oferta, uma palma de 10 de ouro, cheia de extratos para fumaça, um touro filho bovino, um carneiro, um cordeiro filho do ano para ascensão, um peludo das cabras para erro e para a refeição de carne de completudes, 2 bovinos, 5 carneiros, 5 bodes preparados, 5 cordeiros filhos do ano. Esta é a aproximação do grande pastor é pai, filho do grande força. 30.
No quarto dia, o elevado dos filhos do Vejam Filho. O grande pastor é rocha, filho do campo é luz. A aproximação dele foi um prato de prata, a pesagem deste de 130, uma bacia de arremesso de prata de 70 pesos, no peso do puro, dois desses cheios de miolo de grão misturado no óleo para oferta, uma palma de 10 de ouro, cheia de extratos para fumaça, um touro filho bovino, um carneiro, um cordeiro filho do ano para ascensão, um peludo das cabras para erro, e para a refeição de carne de completudes, 2 bovinos, 5 carneiros, 5 bodes preparados, 5 cordeiros filhos do ano. Esta é a aproximação do grande pastor é rocha, filho do campo é luz. 36. No quinto dia, o elevado dos filhos do ouvido, o completude do grande pastor, filho do minha rocha devastadora. A aproximação dele foi um prato de prata, a pesagem deste de 130, uma bacia de arremesso de prata de 70 pesos, no peso do puro, dois destes cheios de miolo de grão misturado no óleo para oferta, uma palma de 10 de ouro cheia de extratos para fumaça, um touro filho bovino, um carneiro, um cordeiro filho do ano para ascensão, um peludo das cabras para erro, e para refeição de carne de completudes, 2 bovinos, 5 carneiros, 5 bodes preparados, 5 cordeiros filhos do ano. Esta é a aproximação do completude do grande pastor, filho do minha rocha é devastadora. No sexto dia, o elevado dos filhos do invasão, o grande pastor adicionou, filho do grande pastor conhece. A aproximação dele foi um prato de prata, a pesagem deste de 130. Uma bacia de arremesso de prata de 70 pesos, no peso do puro. Dois destes cheios de miolo de grão misturado no óleo para oferta. Uma palma de 10 de ouro, cheia de extratos para fumaça. Um touro filho bovino, um carneiro, um cordeiro filho do ano para ascensão. Um peludo das cabras para erro, e para a refeição de carne de completudes, 2 bovinos, 5 carneiros, 5 bodes preparados, 5 cordeiros filhos do ano. Esta é a aproximação do grande pastor adicionou, filho do grande pastor conhece. 48. No sétimo dia, o elevado dos filhos dos 2 frutos, o meu grande pastor ouviu, filho do meu povo é imponente. A aproximação dele foi um prato de prata, a pesagem deste de 130, uma bacia de arremesso de prata de 70 pesos, no peso do puro, dois destes cheios de miolo de grão misturado no óleo para oferta, uma palma de 10 de ouro, cheia de extratos para fumaça, um touro filho bovino, um carneiro, um cordeiro filho do ano para ascensão, um peludo das cabras para erro, e para a refeição de carne de completudes, 2 bovinos, 5 carneiros, 5 bodes preparados, 5 cordeiros filhos do ano. Esta é a aproximação do meu grande pastor ouviu, filho do meu povo é imponente. No oitavo dia, o elevado dos filhos do faz esquecer, o recompensador do grande pastor, filho do rocha deu resgate. A aproximação dele foi um prato de prata, a pesagem deste de 130, uma bacia de arremesso de prata de 70 pesos, no peso do puro, dois destes cheios de miolo de grão misturado no óleo para oferta, uma palma de 10 de ouro, cheia de extratos para fumaça, um touro filho bovino, um carneiro, um cordeiro filho do ano para ascensão, um peludo das cabras para erro, e para a refeição de carne de completudes, 2 bovinos, 5 carneiros, 5 bodes preparados, 5 cordeiros filhos do ano. Esta é a aproximação do recompensador do grande pastor, filho do rocha deu resgate. 60. No nono dia, o elevado dos filhos do filho da direita, o meu pai é juiz, filho do cortador. A aproximação dele foi um prato de prata, a pesagem deste de 130, uma bacia de arremesso de prata de 70 pesos, no peso do puro, dois destes cheios de miolo de grão misturado no óleo para oferta, uma palma de 10 de ouro cheia de extratos para fumaça, um touro filho bovino, um carneiro, um cordeiro filho do ano para ascensão, um peludo das cabras para erro, e para a refeição de carne de completudes, 2 bovinos, 5 carneiros, 5 bodes preparados, 5 cordeiros filhos do ano.
Esta é a aproximação do meu pai é juiz, filho do cortador. 66. No 10º dia, o elevado dos filhos do juiz, o meu irmão ajudou, filho do meu povo é devastador. A aproximação dele foi um prato de prata, a pesagem deste de 130, uma bacia de arremesso de prata de 70 pesos, no peso do puro, 2 destes cheios de miolo de grão misturado no óleo para oferta, uma palma de 10 de ouro, cheia de extratos para fumaça, um touro filho bovino, um carneiro, um cordeiro filho do ano para ascensão, um peludo das cabras para erro, e para a refeição de carne de completudes, 2 bovinos, 5 carneiros, 5 bodes preparados, 5 cordeiros filhos do ano. Esta é a aproximação do meu irmão ajudou, filho do meu povo é devastador. 72. No dia 11, o elevado dos filhos do feliz, o grande pastor trombou, filho do perturbado. A aproximação dele foi um prato de prata, a pesagem deste de 130, uma bacia de arremesso de prata de 70 pesos, no peso do puro, 2 destes cheios de miolo de grão misturado no óleo para oferta, uma palma de 10 de ouro, cheia de extratos para fumaça, um touro filho bovino, um carneiro, um cordeiro filho do ano, para ascensão, um peludo das cabras para erro, e para a refeição de carne de completudes, 2 bovinos, 5 carneiros, 5 bodes preparados, 5 cordeiros filhos do ano. Esta é a aproximação do grande pastor trombou, filho do perturbado. No dia 12, o elevado dos filhos do minha luta, o meu irmão é ruindade, filho do nuvem. A aproximação dele foi um prato de prata, a pesagem deste de 130, uma bacia de arremesso de prata de 70 pesos, no peso do puro, 2 destes cheios de miolo de grão misturado no óleo para oferta, uma palma de 10 de ouro, cheia de extratos para fumaça, um touro filho bovino, um carneiro, um cordeiro filho do ano para ascensão, um peludo das cabras para erro, e para a refeição de carne de completudes, 2 bovinos, 5 carneiros, 5 bodes preparados, 5 cordeiros filhos do ano. Esta é a aproximação do meu irmão é ruindade, filho do nuvem. 84. Esta é a inauguração do lugar de ofertas, no dia de passar neste com a mão. Da parte dos elevados do persistiu com o grande pastor. 12 pratos de prata, 12 bacias de arremesso de prata, 12 palmas de ouro. O prato de prata de 130, cada um. E a bacia de arremesso de 70, cada um. Toda a prata dos objetos foi de 2.400, no peso do puro. As 12 palmas de ouro cheias de extratos para fumaça, de 10 a palma, no peso do puro. Todo o ouro das palmas foi de 120. Todos os bovinos para ascensão foram 12 touros. Os carneiros 12, os cordeiros filhos do ano 12, e a oferta destes. E o peludo das cabras para erro, 12. E todos os bovinos para a refeição de carne de completudes foram 24 touros. Os carneiros 60, os brodes preparados 60, os cordeiros filhos do ano 60. Esta é a inauguração do lugar de ofertas, depois de passar neste com a mão. 89. E na entrada do tirado à tenda do momento, para falar com ele, ele ouviu a voz falando a ele de cima da tampa de revestimento, que está sobre a caixa do testemunho, do meio das 2 sentinelas. E ele falou a ele.